Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Vamos então conversar com o Moisés Cristiano a respeito de todas essas movimentações que tivemos hoje no mercado financeiro, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Cris, boa tarde, seja bem-vindo ao vivo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, Léo, tudo bem? Tudo certo. De fato, como tu falaste, inclusive eu fiz questão de participar hoje ao vivo aqui, né, do programa, porque hoje foi considerada uma super quarta-feira e ela foi bastante movimentada no mercado financeiro, sim, né? Já foi decidida a taxa básica de juros, que ela ficou com um corte de 0,5% aqui no Brasil e nos Estados Unidos 0,25%. E aí teve resultados aí depois do corte nos Estados Unidos na Bolsa de Valores. A Bolsa subiu, o dólar subiu bastante, a Bolsa caiu bastante. Ela fechou em mais de 1% de queda. Só para você ter uma ideia, ela oscilou hoje entre 100.950 e 103.128. E ela chegou ali fechando o dia, né, a 1,09 ponto de queda, de perda. No caso do dólar, ele teve ali perto de 3,76 hoje no dia e ele fechou com ganhos de 0,7% a R$ 3,8165 na compra. O que aconteceu então? Bom, em relação, vamos começar do início, né? A primeira informação que estava sendo bastante esperada pelo mercado aí, que foi a taxa básica de juros do Comitê de Política Monetária do Banco Central nos Estados Unidos, do FONC, né, que caiu 0,25 ponto percentual. Só que aí, o que aconteceu? Uma mudança, digamos assim, de perspectiva em futuras quedas ou não da taxa básica de juros deles de lá, que fez com que a Bolsa caísse. Depois de sinalizar essa redução, foi dito pelo chairman do Federal Reserve, o Jerome Powell, que seria um ajuste de ciclo e não o início de uma mudança na política monetária. E isso aí fez com que o mercado, então, ficasse não tão certo do que vai acontecer no futuro em relação à taxa básica de juros norte-americana. Era essa a minha dúvida, Cris. Geralmente, quando a taxa de juros norte-americana cai, a tendência era de aumentar investimentos aqui no Brasil. Concorda? Sim. Sim. Então não seria... Isso porque o que acontece? A questão da taxa básica de juros é uma questão de risco, né? Por exemplo, os investidores eles têm lá uma taxa de risco para países emergentes como o Brasil. Quando eles veem que existe mais condições deles ter um ganho melhor, né, em países emergentes do que em países como os Estados Unidos, por exemplo, eles então preferem fazer os seus investimentos em países emergentes. Quando tem esse corte na taxa básica de juros dos Estados Unidos, então o que acontece? Eles pensam, poxa, vou fazer o quê? Vou pegar o meu dinheiro e vou investir em um país onde que vai me dar mais retorno daquilo que eu estou investindo. Nos Estados Unidos, se tem, por exemplo, eles têm lá uma taxa de juros entre 2% e 2,25%. É bem mais baixa que aqui. Só que a taxa de risco deles é bem menor do que países emergentes, como não é o caso do Brasil. Então isso significa o seguinte: na hora de decidir que tipo de investimento ele vai fazer, ele não vai só olhar a taxa de juros, mas ele vai também olhar a taxa que ele mesmo, investidor, tem de risco. E aí tem muitos investidores que estão olhando aqui para o Brasil, estão vendo que o Brasil está aí numa crescente, né? Apesar de ter uma economia que não está indo conforme se esperava, né? A gente está vendo aí alguns sinais de retomada, por exemplo, de confiança. Inclusive, sobre esse assunto, até gostaria de trazer aqui alguns dados. O indicador de incerteza da economia, ele caiu ao menor patamar desde fevereiro de 2018. Esse dado aí foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Ele teve queda de 10,7 pontos de junho para julho. E com o resultado, o índice chegou a 108,4 pontos. É o menor índice de incerteza desde fevereiro de 2018. E também tem um outro índice que foi divulgado hoje, ele mede a confiança dos empresários. Índice de confiança é muito bom para a economia e esse índice subiu 0,9% no mês de julho. Então tem sinais aí de retomada. Agora, o que acontece em relação à taxa básica de juros, que é outra sinalização por parte dos investidores, né, de como é que a economia brasileira pode
nós tivemos agora esse corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros da economia. Ou seja, é uma política monetária que está dando uma sinalização para o mercado de que o Banco Central ele está abrindo mais possibilidades aí de investimentos e também de consumo, né? Porque a gente vai ter um juro mais baixo, por exemplo, para fazer algum tipo de financiamento. Inclusive, a Caixa hoje anunciou, só para te ter uma ideia, uma redução de até 40% nos juros do cheque especial, justamente já prevendo que iria ter um corte aí na taxa básica de juros e também, né, para estimular outros bancos a fazer com que os juros comecem a cair. Então, isso tudo significa o seguinte: um novo ciclo está começando a partir de hoje. A gente vê aí alguns indicadores, né, que mostram que a gente pode ter, principalmente mais para frente, a partir do próximo ano e a partir das próximas ações no Congresso Nacional, ciclos mais positivos para a economia. E uma das coisas que fez, então, também com que o Banco Central promovesse essa queda aí na taxa básica de juros, esse corte de 0,5 ponto percentual, né? Estava sendo esperado primeiro 0,25%, depois o mercado começou a achar que o Banco Central ia cortar mais, ficou em 0,5%, são três coisas básicas. A gente vê aí uma economia que não está andando conforme ela deveria de estar, né, mas se recuperando aos pouquinhos, inclusive esses índices de confiança. Também a gente vê aí que temos uma reforma da Previdência que está andando no Congresso, já passou no primeiro turno, e também nós vemos aí uma inflação mais baixa. A expectativa é de que ela feche neste ano de 2019 em 3,8%. Mas por que 3,8% é considerado baixo? Porque a média da inflação esperada pelo Banco Central é 4,25%. Ou seja, a gente tem sim uma expectativa de crescimento não tão bom para 2019, mas a gente vê sinais aí de que a economia pode estar começando a partir desse ciclo até da taxa básica de juros mais baixa, talvez ela chegue até em 5% no final do ano de 2019, que nós poderemos ter uma recuperação mais positiva da economia aí mais para frente. Cris, outra informação que você nos traz é a respeito da taxa de desemprego. Sim, esse dado saiu hoje e ele é bem positivo, Léo, porque assim, ele caiu e está agora em 12%. Esses 12% ele se refere aos dados de abril, maio e junho, quer dizer, é o trimestre que ficou em 12%. Só que no trimestre anterior, imediatamente anterior, que se refere a janeiro, fevereiro e março, ele tinha ficado em 12,7%. E esse patamar que está agora, que ficou em 12%, divulgado hoje pelo IBGE, ele é menor do que o mesmo período, ou seja, abril, maio e junho, do ano passado, 2018, que estava com 12,4%. Nós temos aí algumas quedas importantes. Por exemplo, o rendimento real habitual, ele caiu 1,3%. Então, o que está acontecendo aí? Nós temos uma taxa de desemprego menor, mesmo assim ainda nós temos muita gente desempregada, Léo, são 12 milhões e 800 mil pessoas que não têm emprego e a renda está mais baixa. Isso tudo aí também, né, pode inibir o consumo. Mas como eu estava falando antes, existe aí um novo ciclo que talvez demonstre até o fato de estar caindo a taxa de desemprego, que a gente pode ter aí mais condições de crescer a economia no futuro. Tem um outro dado importante também que o IBGE trouxe, né, que é a taxa de subutilização. Essa também está caindo. A subutilização é aquilo, tipo, você pode trabalhar mais tempo durante a semana, mas você trabalha menos. Você tem condições de trabalhar, de produzir mais, mas você está produzindo menos porque o mercado não está absorvendo a tua mão de obra. E tem outro dado também, que são aquelas pessoas desalentadas, né? Esse número também caiu. As desalentadas são aquelas que nem estão mais procurando emprego. Só para te ter uma ideia, a taxa de subutilização em abril, maio e junho de 2018 era de 24,5%, agora foi para 24,8%. É um pouco maior que o ano passado, mas é menor do que no trimestre anterior, que ficou em 25%. Léo. Tá certo então, Cris. Muito obrigado pela tua participação. Prazer tê-lo ao vivo aí. E até amanhã. Quando então, quiser, estamos aí, cara. Com mais informações sobre economia. Uma boa noite, Cris. Boa noite, até mais. Destaque Rural Notícias. Patrocínio
Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.